A paz do Senhor Jesus a todos vocês, filhos e filhas do Senhor. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre mentalidade. Mentalidade de filho ou mentalidade de escravo. Quem você é aí no Senhor? Porque o desejo de Deus é que venhamos ser como filhos. Porém, se você não mudar a sua mentalidade, entendendo que você é filho, você continuará agindo como escravo e não receberá as bênçãos do Pai. Para isso, hoje nós vamos refletir lá no livro de Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 7, que diz o seguinte: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então aqui Paulo, está refletindo nessa passagem de que Cristo veio, para nos fazer filhos por adoção e que ele nos deu o Espírito Santo para que venhamos ter discernimento de que somos filhos, para não vivermos mais como escravos, E o Espírito clama, Abba, Pai, e assim somos herdeiros juntamente com Cristo. E um filho, ele descansa, Ele descansa no pai, ele não tem medo. Porém, o escravo, ele não tem nada. Então, ele sabe que o Senhor ali está para oprimir, para cobrar. Então, ele não espera nada de bom daquele Senhor. Porém, o filho, ele descansa. Eu vou trazer aqui o exemplo das minhas filhas, Elas não se preocupam com muitas coisas. Elas pedem, E elas não fazem o cálculo de que aquilo dá ou não dá para fazer. Elas simplesmente confiam de que eu e o pai delas vamos conseguir aquilo que elas querem. E quando chega, elas muitas vezes não sabem nem o esforço e o sacrifício daquilo. Por quê? Porque elas confiam. Um filho, ele não tem medo, ele acredita que o pai vai defender a todo custo, Ele tem aquilo de ser cuidado, de ser protegido, assim deve ser. E assim o nosso pai quer que venhamos olhar para ele, confiando, não com medo de escravo. E aí eu vou refletir um pouquinho lá nos primórdios, da Bíblia, lá no povo que saiu do Egito, que Moisés foi o libertador ali representando aquele povo e tirou aquele povo do Egito. Porém, aquele povo ainda tinha mentalidade de escravo, Eles não tinham essa confiança em Deus. Então Deus os levou para o deserto para ensinar que ele seria com eles o tempo todo. Deus fez milagres, prodígios, maravilhas ali e libertou aquele povo, abriu o Mar Vermelho. E Deus mandava o maná todos os dias para eles. Todos os dias tinha comida. E a ordem de Deus era o quê? Filhos, Vocês peguem apenas o maná do dia. Amanhã eu trarei um novo maná. Porém, a mentalidade de escassez daquele povo era tão grande que eles não se conteram com aquilo. E teve alguns que guardaram o maná para o outro dia e apodreceu. E Deus, ele não quer que venhamos ter essa mentalidade de escassez. Ele quer que venhamos confiar de que todos os dias ele irá enviar o maná. Nós vivemos uma situação no meu serviço, é bem comum, As pessoas ali, elas não têm condições financeiras e muitas vezes não têm acesso àquelas comidas que tem nos eventos. Então, quando tem um evento especial, tem ali uma comida, com lanches especiais, carolinas, pãezinhos, coisas gostosas. E aquela população, elas têm muita falta. Então, quando chega aquele banquete, muitos deles não apenas aproveitam aquele momento, eles levam potes e guardam aquilo, põem sacolas e dão um jeito de levar aquilo, como se assim, isso fosse a última vez. E aí eu tava refletindo, falando, é sem educação, que isso é feio, algumas pessoas comentando. E quando eu olhei, o Senhor falou assim, eles ainda não têm mentalidade de filho.
eles ainda são escravos, escravos do medo, escravos da escassez. E por isso eles querem guardar o máximo que eles podem, como se aquilo fosse a última vez. Porque eles não confiam que vai ter novamente, de que eles são filhos, de que eles serão supridos. Então a mente é, eu vou pegar tudo o que eu posso, porque eu não vou sobreviver a mais um pouco. Então ele tem aquela mentalidade de escravo, de tentar guardar tudo e não de confiar e descansar de que o banquete vai estar ali. Então que a gente não venha ter a mentalidade de escravo, mas que a gente venha confiar que o Pai, ele vai suprir no tempo certo. O Pai, ele vai dar aquilo na medida certa. Então seja filho, confie em Deus. Eu não sei qual é o momento de adversidade aí que você está vivendo e você não está confiando no Senhor, mas descansa, porque no tempo certo o Senhor vai entregar aquilo que Ele te prometeu. Muitas vezes eu falo para minha filha, ela é ansiosa, né? Eu falei, até o final do mês das crianças eu farei o seu quartinho. E ela fica ansiosa todos os dias. E aí eu entreguei. Não foi num dia, foi tipo, espera, vai vir. E aí depois ela falou, veio, mãe, né? Não foi no dia das crianças, mas foi dentro do mês. Então, o pai, ele vai suprir o filho, mas no tempo certo, com a calma. E o filho precisa o quê? Descansar e confiar de que o pai falou, né? Aquilo que o pai prometeu vai se cumprir. Então, seja filho. Confie em Deus. E quando a angústia, o espírito de escravidão estiver aí querendo reinar dentro de você, clama. Peça ao Espírito, clama, Abba Pai, Paizinho, aquieta o meu coração. Me dê prazos para aquietar o meu coração, que eu venha confiar no Senhor e que a gente venha ter mentalidade de filho e não de escravo, porque assim o Senhor fez o sacrifício na cruz para que venhamos ser filhos, para que venhamos confiar, para que venhamos ser supridos. E aqueles que caminham no Senhor, sabe que muitas vezes as coisas fogem da lógica, não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, mas Deus supre infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você é filho, então para de agir como escravo, para de querer reter mais do que aquilo que é o necessário, com medo da escassez. Confia no Pai, se entrega, né? Se joga nos braços do Pai e confia de que Ele vai suprir o maná de cada dia e viva os milagres de Deus. Confia, é isso que o Pai espera de você. Seja filho e não escravo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.